Estamos iniciando uma série de vídeos a respeito de perguntas que as pessoas mais fazem sobre Jesus. E o Jon Stewart, um teólogo que escreveu um livro, 101 perguntas que as pessoas mais fazem sobre Jesus. A partir de hoje estou selecionando algumas perguntas interessantes, que fazem parte dos estudos teológicos. Inclusive tem outros teólogos que também abordam este tema. Eu gostaria de tecer algum comentário em cima da pergunta e resposta do escritor Jon Stewart, que diz assim: por que Jesus disse o Pai é maior do que eu? Uma pergunta interessante, porque sabemos que Deus é trino, triuno. Não é 1 mais 1, 2 mais 1, 2. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Não seria triteísmo, 3 deuses. Mas Deus, ele é um em essência. Porém, a Bíblia nos mostra que Jesus, no seu ministério terreno, ele disse: o Pai é maior do que eu. E aí nós vamos entender, porque ao mesmo tempo o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus entenderam que ele se identificou com a natureza divina do Pai e disseram: mas tu és homem. Uma certa feita, o Senhor Jesus também, no capítulo 10, no quarto Evangelho, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, disse: eu e o Pai somos um. E eles também pegaram até pedras, porque viram que o Senhor Jesus, ele é o Filho único do Pai. E eles realmente ficaram irados, os religiosos que não compreendiam o mistério da Trindade. Porém, Jesus disse: o Pai é maior do que eu. A Bíblia afirma que, abrindo parênteses para o teólogo Jon Stewart, a Bíblia afirma que Jesus era Deus desde a eternidade. Ele criou o universo e o sustenta com seu poder. Sendo assim, por que disse aos discípulos: o Pai é maior do que eu? No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 28. E aí? É a pergunta do nosso estudo sucinto aqui no nosso canal. Também este estudo irá para outros canais que fazem parte do CETEST e os temas teológicos. O CETEST é o nosso Centro de Educação Teológica e Evangelística Shekinah, ok? Se inscreva no canal, nos siga, compartilhe. Se apreciou, se foi útil este estudo, deixa aí o seu joinha, o seu like, ok? Prosseguindo. Como esta declaração se ajusta ao fato de que ele é o Deus eterno? Como é que ele diz: o Pai é maior do que eu? O problema desaparece quando se estuda a afirmação em questão. Jesus estava falando aos discípulos que partiria para estar com seu Pai e assumir sua posição de direito. Ele não sofre restrições ou limitações na presença do Pai. Enquanto esteve na terra, assumiu o papel de servo submisso ao Pai. Ele impôs limitações a si mesmo, colocando o Pai numa posição mais elevada do que a sua de servo. Logo, Jesus está se referindo à própria natureza, pois esta é igual à do Pai. E aí, Jesus não está se referindo, à própria natureza, pois esta é igual à do Pai. Isto já tinha sido esclarecido. Ele não está se referindo à sua natureza, porque a natureza do Filho é a mesma do Pai. Logo, o Filho é Deus. Prosseguindo, abrindo aspas aqui para o nosso teólogo, o Jon Stewart, em nome de Jesus. Logo, Jesus não está se referindo, como já falamos, isto já tinha sido esclarecido: eu e o Pai somos um. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30. Ele estava fazendo menção de sua posição, e não natureza. A posição de servo,
Diz a Bíblia que ele não usou, na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz, não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, kenosis. Ele não se esvaziou dos seus atributos divinos. É como um príncipe que é príncipe, mas resolve vestir a roupa de um camponês. E começa a se identificar com os camponeses. Mas ele é príncipe. Ele não deixa de ser príncipe. Ele simplesmente, ele vestiu uma roupa, tirou as vestes de príncipe e aí automaticamente se vestiu com as vestes de camponês. É apenas uma ilustração para dar luz, porém a ilustração ela nunca é completa, mas Paulo diz na 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, grande é o mistério da piedade, grande é o mistério da religião, no sentido de religar o homem com Deus. Deus que se fez carne, é um mistério. Deus que se fez carne na pessoa do seu filho, que assumiu a forma de servo. Então, a diferença de natureza para posição. Temos um exemplo também, que eu li, não me lembro o nome do teólogo, mas eu achei interessante, é quando ele faz uma comparação entre o presidente da república de um país e o seu filho. Ora, o presidente ele tem uma posição maior do que o filho, porque o filho não é o presidente, a autoridade máxima de um país, mas possui a mesma natureza do pai. Só em relação à posição. Isso é para a gente ter uma ideia no que tange a natureza do filho e a natureza do pai, divina. Mas o filho assumiu uma posição de servo, humilde e obediente. Está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas subsistindo em forma de Deus. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. E ele foi um servo humilde e obediente até a morte, e a morte de cruz. O que nos deixa maravilhado é que o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante deste nome, todos, debaixo da terra, na terra e nos céus, declarem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, ele estava fazendo menção de sua posição, como já falamos, pois assumiu uma posição de humilhação, como servo que era. Portanto, a declaração de Jesus não nega que ele fosse Deus. Era uma alusão à sua iminente volta ao Pai e a uma posição que desconhecia limitações. Hoje, finalizando este breve estudo, aqui neste aplicativo, está escrito que ele está à destra, à mão direita do Pai. Ao ressuscitar, Jesus disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Oh, aleluia! Portanto, no livro do Apocalipse, nós vemos que quando João o viu, não viu no estado de humilhação, o viu de maneira gloriosa, como voz de trombeta que falava com ele, os olhos como chama de fogo, e João praticamente caiu aos seus pés morto, e ele colocou a mão direita sobre João e disse: João, não temas, eu morri, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, porque Jesus disse, o Pai é maior do que eu, ele falava da questão da posição e não da natureza. Jesus se humilhou, mas o Pai o exaltou. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe no nosso aplicativo, aí, no nosso perfil. Nós temos, inclusive, um estudo sobre a teologia pastoral, os dons ministeriais, parte 1 e parte 2.
Mas essa série de perguntas e respostas sobre Cristo e sobre o Filho e sobre o Pai